Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses ao qual serviu os vossos pais, além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem sirvais os vossos pais, que está além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitamos, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita assim comigo nessa noite. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche a tua Bíblia nessa noite, fale com o Senhor. Senhor Deus e meu Pai, Senhor, a tua palavra foi aberta e lida diante da tua igreja, Senhor. E não é mais, Senhor, a minha palavra, Deus, porque eu sei que de mim mesma nada posso fazer, senão pela tua graça, pela tua misericórdia que está sobre a minha vida. Senhor, eu sou o vaso de barro e talvez o menor que está neste lugar, mas o Senhor escolheu usar esse vaso nessa noite, e eu já me enchi da tua presença, Senhor, e eu acredito que através da tua palavra, a tua igreja vai receber algo sobrenatural da parte do Senhor, porque a mesma palavra que trabalhou no meu coração durante toda essa semana é a palavra que vai ministrar em vidas nessa noite. E eu profetizo, Senhor, assim como a tua palavra que é tão penetrante, Senhor, que essa palavra penetre na alma dos teus filhos, que essa palavra, Senhor, ela entre dentro do coração dos teus filhos, Senhor, e que haja uma transformação verdadeira, que haja, Senhor, um mover verdadeiro, que haja, Senhor, verdadeiramente uma mudança de dentro para fora, e que essa frase, Senhor, não venha repercutir somente aqui, mas que quando os seus filhos chegarem até a tua casa, até o teu lar, eles venham declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a tua palavra, Senhor, continue operando nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Essa palavra que é tão conhecida, né, irmãos? A gente costuma sempre estar falando isso. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Só que por trás dessa frase tem uma história acontecendo. E eu quero compartilhar com você um pouquinho dessa história. A palavra do Senhor fala aqui em Josué, no capítulo 24, ela vai tratar sobre os últimos momentos de Josué aqui nessa terra. Josué já estava avançado de dias, ele já estava velho, ele morreria, não seria muito tempo mais, ele morreria. E Josué, ele queria deixar um legado para que aqueles que seguiram a Josué depois da morte de Moisés, que eles pudessem agarrar numa nova aliança com Deus. Porque eu não sei se você já percebeu, mas vira e mexe a gente precisa de alguém para estar nos sacudindo. Já percebeu isso? Vira e mexe alguém precisa estar ali pisando no nosso calo, para nos lembrar de voltar à nossa origem, voltar à adoração ao qual nós nunca deveríamos parar de adorar, que é o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus de Israel, que é o Deus que você adorou nessa noite. E é assim na nossa vida hoje. Foi assim com os profetas e foi assim com Josué. Josué podia ter deixado várias heranças para sua família, mas Josué preferiu deixar um legado a ser seguido. E a primeira pergunta que eu te faço nessa noite: o que você está deixando para a tua família?
A gente fica preocupado em deixar tanta coisa. A gente está sempre preocupado em trabalhar para suprir a necessidade da nossa casa. A gente quer que os nossos filhos façam uma boa faculdade. A gente quer que a nossa esposa tenha tudo do bom e do melhor, né? Os maridos querem ter um trabalho que sustente a casa. E hoje em dia, irmãos, tem que trabalhar 24 horas no dia para conseguir um pouquinho a mais. Só que de nada vai adiantar tanto sacrifício se o legado que tiver no centro da tua casa não for servir ao Senhor. A gente para olhar o noticiário e é tanta notícia, irmãos. Eu sou meio... Eu gosto de ficar vendo notícia. E eu vou me enchendo dessas notícias. E tem umas notícias assim perturbadoras que estão por aí, irmãos. E eu vi uma moça, ela não estava falando nada de Deus, não era nenhuma pastora, nenhuma missionária, era um vídeo simples. E ela estava dizendo assim, parecia que ela estava falando comigo. Ela falou assim: para que você está se enchendo dessas notícias ruins? Para que você fica vendo o jornal e se enchendo de tanta coisa ruim? E eu peguei aquilo para mim, eu falei, é verdade. Porque a gente se enche de tanta coisa ruim, a gente começa a ficar meio perturbado. Eu vou usar essa palavra para você entender. O filho pede para ir na padaria, a gente está assim, não vai porque alguém vai te sequestrar. A Nicole tem hora que ela sai para a cidade, ela adora que eu falo dela, gente. Eu falo, quando ela vai com alguém, eu falo, gente, dá a mão ela para atravessar a rua, porque a Nicole ainda é uma criança. Porque, irmãos, a gente vai se enchendo de tanta coisa ruim que está por aí. A gente se esquece de se encher de coisas boas que o Senhor deixou. O que tem de bom, irmã Fabrícia? Servir ao Senhor é bom. O que tem de bom nesse mundo, irmão Daniel? A presença do Senhor na nossa vida. A gente está ficando bitolado de tantas coisas, gente. A gente está ficando com medo de viver e parece que os servos do Senhor estão só sobrevivendo. A gente escuta que vai ter uma nova pandemia, a gente já fica, meu Deus do céu. Só que Josué está falando assim, ó, eu não sei se vai vir uma nova pandemia por aí. Eu não sei como está a economia nesse mundo. Eu não quero nem saber. Eu não sei o que está acontecendo por aí, mas eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. Salmos capítulo 24 diz: o Senhor é o meu pastor. É 24, 23? 23. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Então a tua vida está 100%? Não. Mas até nos momentos difíceis, a gente precisa escolher quem vai reinar na nossa casa. Porque, irmãos, a história, vamos voltar para a história. Eu falo muito, mas vamos voltar para a história. Josué, ele viu a necessidade de levar para o povo, para aquele povo escolhido do Senhor, que havia chegado até a terra prometida. Ele começou a perceber que no meio do povo, irmãos, começou a se levantar algumas idolatrias. Josué começou a perceber, e não é difícil perceber isso, gente. Até nos dias de hoje, a gente olha o povo e a gente ainda vê algumas idolatrias. Por isso que o Senhor ainda separa uma palavra como essa, para te alertar, ó, escolha a quem você vai servir. Porque às vezes a gente começa a idolatrar algumas coisas que nem a gente mesmo percebe. E o Senhor está dizendo, olha, se vai idolatrar outros deuses, então vai.
Mas se você vai idolatrar o Deus Todo-Poderoso, então idolatre Ele direito. Se é para servir ao Deus de Israel, o Deus que te formou ainda no ventre, se é para servir aquele que colocou um propósito na tua vida, então sirva direito. E agora Josué não tinha muito tempo, e ele precisava alertar o povo. Vamos continuar a leitura. No versículo 15 diz: porém, se vos parecer mal servir, se parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe então hoje, é hoje, irmãos. Você vai escolher hoje quem que você vai servir. Não sou eu que estou dizendo não, é a palavra. Lá no versículo 15, pode ler comigo. Escolhe hoje a quem você vai servir. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estava além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja a terra nós estamos agora, mas porém eu e a minha casa a gente vai servir ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outro Deus. Que coisa bonita, maravilhosa. Parece que eu estou dizendo assim: quem aqui tem a presença do Senhor na sua vida? Todo mundo fala em uma só voz: amém. Parece que eu estou fazendo uma escolha ao Senhor, estou escolhendo ao Senhor. Mas olha aqui. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. E o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos. Nos guardou por todo o caminho que andamos e em todos os povos pelo meio dos quais passamos. Eu vou pular para o versículo 19, que diz assim: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto Ele é santo, Ele é zeloso, e não perdoará as vossas transgressões nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes os deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois do que fizeram bem. Então disse o povo a Josué: não antes ao Senhor servires. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos. É nesse versículo que eu queria chegar. Por que eu disse, irmãos, que parece que quando a gente fala em uma só voz que nós temos a presença de Deus, parece que está todo mundo servindo ao Senhor. Mas diante dessa passagem aqui, Josué estava dizendo para o povo: olha, não tem como você servir a Ele de qualquer maneira, não. Não tem como você falar que serve a Ele se o teu coração é um coração dividido. Oh, não se esqueça que Deus, Ele é santo. Ele fez questão de colocar. Deus, Ele é santo. Ele é um Deus zeloso. E Ele não perdoará a vossa transgressão. Irmãos, Deus, Ele não vai habitar num lugar sujo. Deus não vai habitar num coração contaminado com o pecado. Deus não vai habitar no meio de um lar que está desestruturado. O que Josué estava falando, irmãos, é que se você for escolher ao Senhor, escolha com sinceridade. Para de falar da boca para fora, porque até parece bonito quando a gente fala, até parece bonito quando a gente canta, parece bonito quando a gente posta na rede social. Mas o Deus que é zeloso, que é santo, que é poderoso, que sonda e conhece cada coração, Ele está olhando e está dizendo: não há sinceridade aí. E para
servir o nosso Deus precisa ser de verdade. E por que o Senhor preparou uma palavra dessa? Porque o versículo que nós lemos aqui, 22. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos. Sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes ao Senhor para servir. E o povo disse: nós somos testemunhas. Josué estava dizendo: olha, a gente não precisa de ninguém para apontar o dedo para a gente. Porque quando tem um apelo para vir aqui na frente, para renunciar a alguma coisa, você vem, não vem? Você até se prostra, né? Você fala algumas coisas para Deus. Orações que só você sabe. Sabe o que Deus está falando? Você será testemunha daquilo que você falou para mim. Quando a gente vai tomar a ceia, o que a gente fala? A responsabilidade. Então leve muito a sério aquilo que você coloca diante do altar do Senhor. Porque a palavra dele que está falando, não sou eu que estou dizendo não. Porque eu não vou apontar o dedo para você não, irmãos. Porque eu também estou correndo atrás da minha vitória em Deus. E dia após dia o Senhor vai trabalhando, vai renovando, vai tirando algumas coisas, vai colocando o que é dele. E eu te falo e te convido, vem nessa caminhada comigo. Porque a gente não está mais no tempo, irmãos, de servir ao Senhor aqui diante do altar e chegar lá fora, abraçar os outros deuses e levar para dentro de casa. Deus está sacudindo a igreja, assim como Josué sacudiu o povo, para dizer: ainda vai chegar o tempo aonde Deus vai olhar para você e vai dizer: aonde está aquilo que eu coloquei em tuas mãos? A Lísia pregou na sexta-feira sobre o machado. Eu falei: meu Deus, nossa, eu comecei até a suar, irmãos, eu sou pouco. Eu falei: meu Deus do céu, isso tem a ver. Sabe por quê, irmãos? O nosso primeiro ministério é a nossa família. Mas só que a gente está cansado. A gente está cansado de pregar para o nosso esposo e ele não quer. A gente está sobrecarregado de falar 10.000 vezes com os nossos filhos. A gente está tão cheio de tantas coisas. Porque o interessante da obra do diabo nos dias atuais, talvez nem é te fazer parar. É te fazer desistir de pessoas no meio da caminhada. Porque eu vou olhar para o meu filho e vou falar assim: a salvação é individual, se você não quer, eu vou. A esposa vai olhar para o marido e vai falar assim: você não quer não? Se você não quer, então eu estou indo. Mas Josué está dizendo aqui, eu e a minha casa. Sabe o que essa palavra está dizendo? Eu não abro mão de ninguém da minha família. Aleluia! Mas o meu filho não quer, não abra mão dele. Mas o meu marido não caminha comigo, não abra mão dele. Se você quer uma vida com Cristo no meio da tua casa, irmãos, você vai precisar abrir mão de algumas coisas materiais, para que a presença do Senhor Todo-Poderoso te preencha, para que você não venha perder algumas pessoas no meio do caminho. Irmão, se tem uma coisa que eu não aceito, é perder a minha família para o mundo, para o diabo, para o sistema. Eu não deixo ninguém para trás. Nem que eu venha me arrastando e puxando eles pelo cabelo. Eu não aceito. Sabe por quê, irmãos? Porque os deuses eu já coloquei para fora.
Porque na casa onde habita a presença do Deus Todo-Poderoso, ali o mal não vai entrar. De vez em quando ele bate na porta e fala: deixa eu entrar. Só que eu quero te convidar a decidir que quem governa a tua casa é o Deus Todo-Poderoso. E sabe por que é tão difícil? Porque alguém tem que se posicionar. Sabe por que é tão difícil? Porque enquanto um não está nem aí, alguém está lá chorando, ajoelhado, rasgando o coração diante de Deus, perdendo noites e noites de sono, se acabando. Por quê? Porque não aceita nada menos do que a presença de Deus governando toda a casa. E agora o povo começa a dizer: ô Josué, não, Josué, eu escolho servir ao Senhor. Não, nós escolhemos ao Senhor. E Josué alerta o povo: olha, o que você está dizendo, você vai ser testemunha daquilo que você está dizendo. As pessoas, irmãos, elas têm a mania de se entregar na presença do Senhor por emoção e se esquece que Deus não é Deus de brincadeira, não. Senhor, eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Passou uma semana, a pessoa acabou de batizar e vai embora. Parece que a pessoa está olhando para Deus e falando assim: era tudo brincadeirinha. Deus olha para você, irmãos. Primeiro, Ele não tem pena de você. Segundo, Ele não te forçou a nada. Foi você que escolheu estar ali. Você vai ser testemunha daquilo que você pronunciou. As tuas orações, homens, você é testemunha delas. As mães que oram pelos seus filhos, você é testemunha das palavras que você tem falado. Talvez ora até bonito, né? Mas daqui a pouco está espraguejando o filho. Tem isso, irmãos. Não amaldiçoa os teus filhos. Declare sobre eles bênção. Ainda que você não consiga enxergar o agir de Deus, porque às vezes, irmãos, a gente quer ver o que Deus está fazendo, e Deus às vezes está falando para nós o quê? Eu estou agindo em secreto. Você não precisa ver, o que você precisa é crer. E às vezes, por não ver o mover do Senhor, a gente começa o quê? A mudar aquilo que a gente mesmo falou para Deus. Só que aquilo que você falou, você é testemunha daquilo, e Deus também, porque Ele anotou tudo. E Josué vem para nos alertar nessa noite. Ele não aceita ser servido de qualquer maneira, porque Ele é um Deus santo. O versículo 14 vai falar assim: temei ao Senhor. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que tem faltado dentro de muitos lares? O temor. O que tem faltado dentro de casas? É o temor ao Senhor. Porque aquele que não teme ao Senhor não tem sabedoria. A palavra está falando aqui. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E o temer ao Senhor, irmãos, não é cultuar somente aqui. O temer ao Senhor é cultuar em casa também. O temer ao Senhor é, às vezes, a mulher dar uma de doida mesmo dentro de casa. O temer ao Senhor é, às vezes, você acordar de madrugada e colocar todo mundo para orar. O temer ao Senhor é você pegar no teu filho e falar para ele assim: eu não te aceito da forma que você está, porque eu te entreguei ao Senhor. Você é propriedade dele. O temor ao Senhor nos faz olhar para a nossa família
com um olhar mais especial, irmãos. Não somente olhar para a nossa família como minha filha está assim, está assado. Já viu, irmãos? Tem gente que vai perdendo a força. Porque às vezes é tão difícil que a gente já não sabe mais como agir. Mas se você temer ao Senhor, Ele vai te dar sabedoria. E mais, continua falando. Servir a Ele com sinceridade. A gente precisa ser sincero diante do Senhor. A gente precisa mostrar para o Senhor aquilo que verdadeiramente a gente é. Porque senão fica um montão de oração jogada ao vento. Orações que nem você mesmo acredita. E por que a situação não muda? Porque você não está orando com temor. Você não está orando com sinceridade. Você não está orando com verdade. E se nem você acredita naquilo que você ora e canta, como que Deus vai mover algo na tua casa se você não acredita? Hoje, irmãos, foi a oração e a consagração do grupo de mulher. As mulheres que não vieram, vocês perderam. Foi uma bênção tão grande. Como que Deus opera na simplicidade, irmãos? Pega a tua família, reúne ela na sala, coloca alguém para fazer louvor, põe alguém para ler a palavra e começa a cantar, irmãos. Nossa, Deus, Ele age no meio da simplicidade. Sabe, é isso que está faltando. Culto nos lares. Só que a gente está ocupado demais. A gente está se enchendo de tantas outras coisas para suprir a necessidade da nossa família, que a gente está esquecendo que o que a nossa família precisa é do Senhor. Servi-lo com sinceridade, com verdade. A Bíblia fala que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque Ele habita em mim. Irmãos, existe por aí o espírito da mentira. E eu vou te contar um segredo que ninguém sabe. Esse espírito tem dominado. O espírito da mentira tem falado para mães que o seu filho, não vai se levantar mais. O espírito da mentira está dizendo que a aprovação que você está enfrentando hoje é o teu fim. O espírito da mentira está falando assim: mas se você serve ao Deus que é tão poderoso, por que você está nessa situação? Se serve um Deus que é o Deus de cura, por que está doente? Esse é o espírito da mentira que está reinando por aí. E quando você chegar na tua casa, irmãos, você que é homem de Deus, sacerdote da tua casa, levanta a tua mão e profetiza: o espírito da mentira aqui na minha casa não vai entrar, porque aqui habita o espírito da verdade. O espírito da verdade. Porque a nossa família, irmãos, ela precisa estar debaixo de uma palavra. E que palavra é essa? A palavra que sustenta os nossos dias, que é a palavra do Todo-Poderoso. E essa palavra está decretando nessa noite. Não sei o que você está enfrentando, não sei o que você está vivendo, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Se for para escolher, escolha o Senhor. Irmão, se for para ficar louco, fique louco de amor por Deus. Pelo amor de Deus, induza os seus filhos a adorar a esse Deus. A gente está precisando ver jovens cheios da presença do Espírito Santo. Cadê a mocidade, irmãos, que vinha de vestido esperando a oportunidade?
os homens que vinham vestidos de terno e gravata, porque eles estavam ali pensando: eu tenho uma palavra pronta, hoje o pastor vai me chamar. Acabou. Sabe o que eu vejo? As pessoas estão desistindo. Só que a escolha, irmãos, é não desistir. Fala para o irmão que está do teu lado: desistir não é uma opção. Josué está dizendo para o povo: escolha. Escolha quem vocês vão servir. Escolha quem vocês vão levar para dentro da tua casa. Para de levar tranqueira para dentro de casa. Josué está falando: olha quanta idolatria. Vocês não se lembram do Deus que tirou a gente do Egito? Vocês vão ficar igual o pai de vocês que morreram no deserto? Murmuraram contra Deus. O povo foi liberto pelo próprio Deus, através de Moisés. Murmuração. O povo está sempre querendo alguma coisa. E muitos que saíram do Egito morreram no deserto. Sabe por quê, irmãos? Porque servir ao Senhor não é uma opção, é escolha. Tá difícil, mas eu escolho a Deus. Eu estou doente, mas eu escolho a Deus. Senhor, essa prova vai me matar, mas eu escolho a Deus. Jairo foi ressuscitado, mas ele morreu depois de uma outra doença, mas ele escolheu a Cristo. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada, depois ela morreu, mas ela escolheu a Cristo. Talvez essa prova que você está vivendo, que está tão difícil, que você fica pedindo ao Senhor: Deus, me mostra um caminho, Senhor. O caminho é esse: escolha Deus. Quando tiver difícil lá na tua casa, declara isso: eu e a minha casa serve ao Senhor. Eu e a minha casa serve ao Senhor. Mas teu filho não está no mundo? Eu e a minha casa serve ao Senhor. E o teu marido nem caminha com você, mas eu e a minha casa serve ao Senhor. Eu não sei o que você fica profetizando por aí, mas eu profetizo isso: eu e a minha casa serve ao Senhor. Mas você não está vendo nada acontecer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque ninguém vai contemplar uma árvore tão bonita e frutífera sem antes a raiz dela se aprofundar. Talvez o que você não está vendo com olhos naturais é a tua raiz crescendo para se firmar na rocha que é o Senhor. Eu entendi alguns propósitos de Deus na minha vida, algumas coisas que eu passei, era Deus me preparando para viver um período difícil de agora. E de vez em quando eu falo: meu Deus, que vontade de desistir. Aí eu lembro desse versículo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu falo: Deus, eu não tenho mais força. E Ele fala: não tem problema, a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Não é assim que a palavra de Deus fala? Diga ao fraco: você é forte. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoará na tua fraqueza. Está fraco, mas está forte. Porque aquele que espera no Senhor, Ele renova as tuas forças. Ele renova as tuas forças. Vai caminhar e não vai se cansar. Deus. Obrigado, Espírito Santo. Sabe o que está acontecendo? Alguém pode me falar nas horas, irmãos? Se tiver, tá na bênção. Vai me avisando, em nome de Jesus, tá? Sabe o que está acontecendo, irmãos? A gente está vivendo um século de doenças emocionais.
O diabo já descobriu que se ele mexer no teu emocional, eu vou falar para as mulheres diretamente. Se ele desestabilizar o teu emocional, você para de ajudar o teu marido em casa, em oração, em entrega. Sabe por quê? Porque a gente começa a pensar que nós estamos tão necessitados de alguém para lutar por nós, e a gente esquece que a gente é forte, que a gente pode lutar contra isso, e lutar contra aquilo que se levanta contra a nossa casa, porque o inimigo, irmãos, ele já sabe que se ele desestabilizar a mulher, ele desestabiliza toda a casa. É por isso que a mulher ela é mais emotiva. É por isso que a mulher, às vezes, ela está lá com a ansiedade, irmãos, a flor da pele. E não é por causa de pecado, não, irmãos. Tem mulheres cheias da presença do Espírito Santo que estão passando por isso. O diabo está tentando falar para você que é mulher, para você que está em casa nos ouvindo, que você é fraca. O diabo está tentando lançar isso na mente de mulheres. Porque as mulheres estão abrindo mão de cuidar da família para cuidar de si. Porque como que uma pessoa que não está emocionalmente bem vai cuidar de alguém? O diabo coloca isso na nossa mente. Só que o Senhor, Ele sabia a força que você tem, mulher. Você é mais forte do que você imagina. Lembra da oração que você fazia para o teu esposo? Lembra da oração que você fazia para os teus filhos? Hoje você está colhendo frutos da tua oração. E aí o inimigo fica tentando a todo momento te parar, mulher, porque ele sabe que você é uma coluna forte dentro da tua casa. Se tem um bicho, irmãos, com carinho, um bicho que é teimoso, esse bicho é a mulher. Quando ela bate o pé, aquilo ali. O marido fala, vou pintar o quarto de azul. A mulher fala, não, azul não quero, eu quero creme. E o quarto vai ser pintado de quê? De creme. Não é assim? Porque você, irmãs, você tem um poder nas suas mãos. Você tem um poder nas suas palavras que a gente nem imagina. E o inimigo sabe disso. Por isso que ele quer parar você. Por isso que ele faz o teu marido te desanimar de vez em quando. E quando isso acontecer, eu vou te ensinar uma coisa. Continua. Mas eu não estou aguentando, irmã Fabrícia. Continua. Mas a minha vontade é pegar o meu marido pelo pescoço. Ô irmã, faz isso não. Continua. Continua de joelhos, continua determinando, continua adorando, continua se prostrando sobre esse altar, continua levando Deus para a tua casa, continua ungindo o teu marido quando ele dorme. Continua. Você tem autoridade nas tuas mãos. A mulher, irmãos, ela é evoluída. Eu vou falar uma coisa, os homens não ficam bravos não. Mas segundo diz estudos por aí, que enquanto a mulher ela amadurece, vou falar assim, né? Se eu estiver errado, irmão Renato, me corrige. A mulher ela amadurece antes dos homens, né? Porque, irmãos, lá em casa eu sou séria. Você tem que ver o irmão Nilson. Eu tenho 4 crianças em casa. E a Raíssa, meu Deus. E eles não me respeitam. É brincadeira, é porque eles ficam assim, não vai falar meu nome não. Eu falo. Irmãos, a mulher, ela tem um dom para saber o que a casa dela precisa, sabe?
Às vezes eu paro para conversar com algumas mulheres mais velhas, eu fico pensando, meu Deus, tomara que eu chegue nessa idade com essa sabedoria, com esse entendimento. Porque a mulher, irmãos, ela tem um dom, e esse dom vem de Deus. Ela consegue conduzir a casa, ela consegue cuidar da criança, fazer a janta, passar a roupa do marido, atender Shopee na porta, tudo de uma vez. A mulher que tem criança pequena, ela vai no banheiro com a criança, no colo. Porque Deus deu uma unção diferente para nós mulheres. Só que as mulheres estão assim, ó. Não está entendendo o propósito. Enquanto você está assim, o seu marido está assim atrás de você. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que eu não posso ficar doente. Se a mulher ficar doente, a casa para. É ou não é? Pode falar, gente. Vocês estão com medo dos maridos, né? Se a gente ficar doente, irmãos, parece que eles não sabem onde fica a panela. Parece que eles não sabem cozinhar. Ou parece que aí eles ficam procurando a roupa deles. E não acham. Por isso que a mulher, irmãos, ela tem que estar, estufa o peito e vai. Como que está lá? Tá tudo bem, tudo vai bem. O filho acabou de morrer. Como que tá? Tudo vai bem, Porque, irmãos, a mulher, ela tem esse poder. Quando você olha para a tua mão, mulher, às vezes tá cheio de calo, de vassoura, né? De torcer pano de chão ali. Quem é doméstica sabe, quem é dona de casa, né? Que hoje em dia inverteu. As mulheres tá cheias de calo, os maridos tá com a mão lisinha, porque agora todo mundo tá trabalhando, como é que é? Home office. Aí tá invertendo os papéis. Irmão Fagner, tem uns calos aí ainda? Tem, né? Pedreiro, né? Amém. Então, irmãos, se nós mulheres soubéssemos o valor que a gente tem, a gente ia carregar a nossa casa com mais alegria. A gente declara que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas o que a gente vê não é isso que está acontecendo. A gente está andando arrastando. A gente cantou aqui, abatidos. O irmão Nilson cantou tudo errado, tá? Eu estava seguindo a letra. Eu falei assim, eu acho que é o meu filho que está no kadosh. Mas ele está doidinho, ele coloca uma parte, ele pula para outra. Eu falei, a gente está nem sabendo cantar o hino. Eu quero falar, abatidos, mas não desanimar. Irmãos, que isso? Mas ele cantou tudo errado, mas está tudo certo. E ele finge que nada está acontecendo ali, E ele fica com vergonha quando eu falo. Porque eu tô lá, no banco também com vergonha. Porque eu tô lá, batida. E ele tá na outra parte. Poxa. Aí o Vitor também ficou muito doido ali. Ficou trocando. Eu falei, será que é o Igor que tá ali, gente? Então, irmãos, nós, a todo momento, mulher, o inimigo vai se levantar contra a tua vida para te desanimar, porque ele já entendeu que se te desanimar, ele desanima a tua casa. Se ele desanimar os filhos, a casa continua. Se ele desanimar o marido, a mulher continua. Mas se ele desanimar a mulher, aí o negócio para. Só que há um decreto que você vai decretar sobre a tua casa. Você vai profetizar sobre a tua casa. O Senhor diz na palavra dele, eis que vos dou poder e autoridade. O Senhor, ele já te deu poder, ele já te deu autoridade. Então por que não funciona na minha casa? Porque você não acredita naquilo que você tem. É por isso que não funciona. Alguém vai olhar para a tua casa e vai falar, dali não sai nada. Do mesmo jeito que olharam e falaram, será que
nome é Nazaré? E quem saiu de lá? Quem? Jesus. Alguém está olhando para a tua família e está falando, será que vai sair alguma coisa de bom ali? Será que as filhas dela têm alguma coisa de bom ali? Elas estão com cara de que estão tudo perdida. Porque tem um monte de juiz por aí, vocês sabem, né? A gente sabe a luta que a gente enfrenta na casa da gente. A gente sabe. Em vez das pessoas profetizarem, te ajudar ali, ó. Eu continuo crendo que esses jovens se levantarão. Eu continuo crendo que esses jovens vão queimar. Vão continuar queimando. Irmãos, hoje eu estava caçando uma foto. Cadê a minha foto? Olha lá. Posso falar, irmão Daniel? Irmãos, é IA. Parece comigo? Parece? Ah lá. Ele fez uma modificaçãozinha, né? Mas ficou bonito. E eu estava olhando, irmãos, as fotos. Que o Kadosh, às vezes, tirava as fotos do povo. Eu estava lá olhando. Nossa, eu vi tanto jovem, irmãos, chorando. Eu vi a minha filha aqui, ó, no primeiro banco, chorando. E eu estava olhando e falando, Senhor, eu ainda vou ver um povo que queima por Ti. Senhor, eu ainda vou viver para contemplar essa mocidade queimando de amor por Ti, Senhor. O mundo quer dizer para nós que os nossos filhos não vão chegar muito longe. Talvez vão virar médicos. Talvez vão ser engenheiros. Vão ter uma boa profissão, uma boa faculdade, quem sabe. Mas se os nossos filhos não queimar por Jesus, de nada vai adiantar. Os meus filhos podem ser babá, mas se eu ver elas cheias da presença do Espírito Santo, irmãos, eu vou poder me entregar para o Senhor. O Senhor pode me levar, porque a missão que o Senhor me deu foi cumprida. E esse é um convite que eu faço para você que é pai e mãe que está aqui nessa noite. Não abre mão da tua casa, não. Ô irmãos, não abre mão da mocidade. Não abre mão dos teus filhos. Eu quero sim que as minhas filhas cursem uma faculdade muito boa. Que elas tenham estabilidade nessa vida. Porque, irmãos, viver com um salário mínimo é viver pedindo a Deus um milagre todo mês. É todo mês a gente canta, faz um milagre em mim, todo mês. E a gente quer que os nossos filhos estude, tenha um bom emprego, case com alguém estruturado, não é isso? Todo mundo quer. Mas se eles não tiverem firmados na rocha, de nada vai adiantar. Vamos continuar aqui, irmãos. E aí, Josué, ele deixa esse decreto para a nossa vida. A herança que Josué deixou para aquele povo e para os filhos dele era: serve ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma. Arranca os outros deuses. Tira tudo aquilo que você idolatra da tua vida. Tira todo o pecado de dentro do teu coração. Porque se é para servir a Deus, vamos servir a Ele direito. Se é para colocar a família no altar de Deus, coloca a família com verdade, com sinceridade diante do Senhor. Porque mais do que deixar uma boa herança, Josué estava deixando um legado.
E esse legado que Josué deixou, ele não deixou só naquele tempo, porque esse legado está ecoando aqui nessa noite. E é o Senhor dizendo, o próprio Senhor dizendo: serve a mim de todo o teu coração, e eu vou fazer a tua família servir ao Senhor. O Espírito Santo de Deus está dizendo: se você servir ao Senhor de todo o teu coração, Ele vai fazer a tua família se render a Ele. E aí tudo vai começar a mudar. Versículo 23 diz: deitai, pois, agora, irmãos, é agora, todos os deuses estranhos que há no meio de vós, joga para fora. Inclina o vosso coração ao Senhor, o vosso Deus. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué um concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto o direito em Siquém. Um concerto que Josué fez com esse povo, Deus está fazendo com você também nessa noite. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero que você nessa noite escolha quem servir. Eu quero que você não só fale, mas eu quero que você cumpre aquilo que você fala. Eu quero que você não só cante, mas eu quero que você viva aquilo que você está cantando. Irmãos, isso é um convite. O Senhor, Ele nos deu a oportunidade de escolher: eu quero a Deus ou eu não quero a Deus. Mas se eu quero a Deus, eu preciso servir a Ele com verdade. Vamos parar, irmãos, de aceitar a Deus quando a gente está aqui na casa do Senhor, no templo. E quando a gente chega dentro da nossa casa, a gente abraça os outros deuses como se nada tivesse acontecido. Eu quero que vocês, homens, entendam a responsabilidade que vocês têm sobre a tua casa. Ajuda as tuas mulheres. A tua mulher não é as tuas mulheres. Homem, ajuda a tua mulher. Se o fardo está pesado para ela, segura na mão dela e fala: eu estou aqui contigo. Não seja egoísta. Porque se a tua mulher perde, a tua casa perde também, sabia? Se o inimigo ferir a tua mulher, ele te fere também. Por isso que a responsabilidade de fechar todas as brechas é sua, homem. Você é o sacerdote da tua casa. E sabe por que essa palavra ela está ecoando até nos dias de hoje? Porque alguém se posicionou e disse: olha, eu não sei você, mas eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se você quer a bênção do Senhor para a tua família, irmãos, segura na mão da tua esposa aí. Pega aí na mão dos teus filhos. Hoje é o culto da família. Deus preparou esta palavra para você. Deus preparou uma mensagem para você. O Senhor, Ele quer que a tua família triunfe. O Senhor, Ele está olhando para você e sabe o quanto você está sobrecarregado de ver quantas coisas ruins acontecendo. E o desânimo bate a porta, porque quando a gente só recebe notícia ruim, quando a gente só enxerga coisas ruins, a gente vai se abatendo. E Deus preparou essa palavra para falar: olha, se você me escolher, eu vou entrar na tua casa. Eu vou servir a tua família com as mais ricas bênçãos dos céus. E como foi cantado, as janelas do céu se abrirão sobre a tua família. E aonde há sequidão, o que vai acontecer? Deus vai fazer brotar um rio de águas purificadoras no meio da tua casa. E esse rio vai purificar, esse rio vai sarar.
Se você escolher a Deus nessa noite e colocar Ele no centro da vontade da tua casa, o Senhor vai começar a limpar as impurezas, as transgressões que estão no meio de vós. O Senhor, Ele não aceita o pecado. O Senhor, Ele abomina a mentira. A tua família depende de você, mulher. Você tem bagagem espiritual para profetizar na vida dos teus filhos. E se os seus filhos perdem, você perde também. Se os seus filhos caírem num buraco, a culpa também é sua. Deus está te chamando a atenção nessa noite, está dizendo: deita fora agora tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus na tua casa. Eu não sei o que tem lá na tua casa, eu sei o que tem na minha. Deus está te convidando, é um convite de Deus. Começa a tirar tudo aquilo que você sabe que é os deuses dentro da tua casa. Se é a rebeldia, deita fora. Se é a preguiça, deita fora nessa noite. Se é o desânimo para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, eu te faço um convite nessa noite, pela palavra do Senhor. Coloca para fora nessa noite. Deus quer uma família estruturada na presença dEle. Porque a minha geração está passando. Quem vai assumir esse altar futuramente? Quem é aqueles que vai se levantar? Que geração que vai se levantar como a geração do avivamento de Deus? Profetiza sobre os seus filhos nessa noite. Você que é mãe, você tem autoridade na tua mão. Coloca a mão na cabeça do teu filho, começa a profetizar, irmãos. Há poder no nome do Senhor. Oh!